Eu, como praticamente todos os brasileiros, eu creio, estamos acompanhando chocados, perplexos, horrorizados com essa calamidade que se abateu sobre o estado do Rio Grande do Sul. Nós assistimos pela TV, nós acompanhamos noticiários, mas principalmente nós nos engajamos nas redes sociais e em outras plataformas que nos dão uma dimensão muito mais próxima, mais detalhada, mais em tempo real e, e que revela aspectos dessa destruição que as redes de TV jamais poderiam, jamais conseguiriam ou jamais se interessariam em fazer. De fato, em termos de comunicação, a gente vive um outro tempo. É uma outra era. São outros dispositivos, outros meios, outras plataformas e são outros atores que atuam de uma maneira muito mais livre e com um potencial de repercussão incomparável. E está sendo muito gratificante observar a mobilização de pessoas que realmente têm condições de atuarem materialmente falando sobre essa dificuldade extrema que as pessoas, que os gaúchos estão vivenciando. Celebridades, personalidades, pessoas endinheiradas, ricas, milionárias, que dispõem de uma infraestrutura extraordinária, que se fôssemos comparar, por exemplo, com o nosso governo de um modo geral, tanto estadual como federal, perdem feio para essa capacidade de mobilização, de engajamento, de organização, de influências, né, na população brasileira. E não só brasileira, porque há pessoas também que se sensibilizaram com essa situação e de onde estão enviando ajudas, colaborações, contribuições. Isso é muito impressionante. É uma era assim, onde a tecnologia possibilitou para as pessoas um poder que antes elas não tinham, porque esse poder estava todo na mão dos poderosos, dos que detinham os meios de produção. E isso hoje está tudo compartilhado, né? E isso é fantástico. E graças a Deus por isso. Porque eu tenho acompanhado vídeos aí que estão sendo colocados na internet em diferentes locais e é impressionante o que está acontecendo. Entendeu? O vídeo das próprias pessoas, dos próprios gaúchos que estão sendo assolados com essa destruição. Parece quase um aniquilamento. É uma coisa assim que eu nunca vi, sinceramente. Eu tava vendo um vídeo hoje à tarde, assim, o cara mostrando depois que as águas haviam baixado em alguma localidade lá do Rio Grande do Sul. Pô, tinha sofá pendurado no poste, nos fios. Uma coisa horripilante você imaginar que a água chegou a um nível daquele. Sabe? Para mim é incompreensível, porque eu moro em São Paulo e a gente está acostumado em São Paulo com alagamentos e com enchentes, mas nada se compara. Nada se compara. Então é muito bom ver pessoas desse calibre tendo essa dedicação, tendo esse empenho e tendo esse envolvimento, esse comprometimento, realmente colocando o pé lá na água, entendeu? Naquela água contaminada, se arriscando. E eu sei também que tem muita crítica, assim, no sentido de... Ah, o cara quer se aparecer, o cara quer se mostrar. Mano, dane-se. Quem tá precisando não quer nem saber se o cara foi lá pra brilhar, pra ser estrela. Contanto que ele traga alguma ajuda, que ele traga água, que ele traga pão, que ele traga roupa, que ele traga calçado.
entendeu? É isso que importa para quem está passando por aquela situação. E nesse sentido, essas narrativas aí que tentam vender, eu acho que elas não colaboram em nada. Só tentam desfazer os trabalhos, desmerecer, desincentivar, entendeu? E eu espero que esses agentes não se desestimulem com comentários, com publicações, com fake news a respeito do que eles se comprometeram a fazer lá no estado do Rio Grande do Sul e estão fazendo de um modo muito corajoso. Então quem sou eu para julgar intenções? Quem sou eu para julgar corações? Porque às vezes o cara pode sair daqui com esse pensamento, pô, eu vou usar isso como uma plataforma política para mim, entendeu? Eu vou me promover com isso. Talvez ele nem pense isso tão assim consciente, mas inconscientemente isso está trabalhando ali dentro dele. Pode até ser, mas de repente o cara chega lá e ele se depara com uma situação tão assim terrível que o coração dele se enternece e o cara muda. Todos nós temos a possibilidade de mudar, independente de quem seja. Todos nós podemos ser tocados, sensibilizados com uma situação como essa. No entanto, eu não deixei de perceber também que em meio a tanta solidariedade, a tanta benevolência, tanta boa vontade, tanto engajamento, tanta ajuda, tanta solicitude das pessoas em relação ao próximo, aos outros. Talvez até a gente pudesse abarcar isso tudo, né, no amor ao próximo, no famoso amor ao próximo, presente lá na Bíblia. De fato, eu acho que tem incontáveis pessoas que estão genuinamente sensibilizadas com o que está acontecendo e estão se movendo. Estão se movendo de forma anônima ou estão se movendo de forma pública, não importa. O importante é o movimento. Isso tem que ser valorizado. E como eu ouvi algumas pessoas dizendo, pô, nunca vi isso, entendeu? Que nem no caso dos gaúchos, pô, o pessoal de Santa Catarina se mobilizou enormemente. O pessoal de outros estados, de São Paulo, até do Nordeste, entendeu? Teve gente que, pô, gente que já passou por situações semelhantes, não iguais, mas às vezes semelhantes e também perderam tudo. E, pô, a pessoa é muito fácil uma pessoa nessa situação se colocar no sapato da outra e sentir as dores da outra. É muito. Isso é muito humano. Mas assim, mesmo assim, eu não deixei infelizmente, de notar que por baixo disso tudo, aqui e ali, a gente percebe que coisas muito nefastas podem estar sendo germinadas em meio a toda essa mobilização de bondade e de amor ao próximo. Esse é o ponto. Trazendo assim para uma simbologia bíblica. E olha, isso aqui não é pregação nem qualquer coisa desse tipo. Eu só estou usando uma imagem para ilustrar o que eu quero dizer. Mas esse é o cenário perfeito para que surjam muitos anticristos. Esse cenário de catástrofe, de quase uma hecatombe no estado gaúcho, ele é o cenário perfeito para germinar muita coisa positiva, muita coisa boa, muita coisa transformadora, muita coisa que converte as pessoas de um coração às vezes mesquinho e egoísta
para uma pessoa mais solidária, mais altruísta. Isso é transformação. E é disso que o planeta, de um modo geral, precisa. Mas eu também não deixei de notar isso, que em meio a toda essa bondade, a toda essa solidariedade, pode se germinar muita coisa nefasta. Podem se estar germinando, fomentando, nascendo pessoas que pegam um hype da situação atual e isso ser o seu cavalo branco, entende? Onde essa pessoa ou essas pessoas irão se assentar e se tornar figuras de uma liderança imponente e incontestáveis e passarão a ser aclamadas. Já pensou? Uma aclamação nacional por esses líderes, por esses guias que se revelaram verdadeiros heróis, verdadeiros salvadores no momento de tanta catástrofe, de tanta miséria, de tanta destruição, de tanta morte, de tanta perca. Não só perca de bens materiais, perca de vidas humanas e perca de dignidade também. Essa situação ela é capaz de destruir a dignidade das pessoas, arrasar essa dignidade. Então um cenário como esse é muito favorável, muito propício para o surgimento dessas grandes figuras. E eu falo isso com embasamento na própria história. Porque da história conhecida humana, registrada, catalogada lá em livros, que a gente tem acesso e vê, quantas vezes isso já não aconteceu? Quando se fala, por exemplo, em anticristo, a gente sempre joga isso para o futuro, né? Para uma coisa que ainda vai chegar. Eu acho que já houve muitos ensaios de anticristo. Não só aqui no Brasil, na Europa, em vários outros lugares, em todos os lugares do mundo. Sempre essas figuras, elas ocorreram, elas apareceram, elas surgiram com muitas promessas, carregadas de muitas esperanças depositadas nelas. Entendeu? Pessoas com condições econômicas, financeiras, de estrutura, de organização, de comando, de tudo. E eu fico pensando, cara, será que ao final disso tudo, eu espero que não, eu torço que não. Porque uma situação como essa, ela realmente é capaz de provocar no país uma comoção tão poderosa que as pessoas percam um pouco a capacidade de discernimento e mais uma vez se tornem cegas para enxergar algumas outras coisas que não deveriam ser menosprezadas da nossa consciência, da nossa razão. Porque pode nos custar muito mais caro. E aí não só numa escala local, ao sul do Brasil, mas em todo o Brasil. Então, isso é só uma percepção que eu tive de toda essa situação que está acontecendo. E eu repito, quero ressaltar todos os pontos positivos de todas as ações e movimentações altruístas de generosidade e que estão sendo cruciais para a manutenção dessas vidas de sobreviventes, com a possibilidade das pessoas recomeçarem ao final disso tudo, de reconstruírem suas vidas, e não será um processo fácil, entendeu? Jamais eu imaginaria que isso vai ser uma coisa fácil. Só Deus sabe como é que esse estado vai se restabelecer.
Mas o ponto aqui desse vídeo é trazer essa reflexão e fazer a gente pensar um pouco. Porque um abismo pode chamar um outro abismo. E um abismo mais profundo. Um abismo onde quase nada escapa dele. E eu não estou aqui fazendo nenhum discurso ideológico. Eu não tenho partido nenhum. Eu não torço nem para lado nenhum. Eu só sou um cidadão brasileiro. Nem gaúcho eu sou. Mas não sou cego. Meus sentidos estão abertos. E eu tô, como todos, acompanhando o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas isso realmente me deixou não preocupado, mas me fez refletir, me fez lembrar da própria história humana, da nossa trajetória, da nossa caminhada até aqui. Há muitos e muitos e muitos exemplos que protagonizaram a história de figuras messiânicas que despontaram exatamente em momentos de crise, momentos de desespero, momentos de catástrofe, de calamidade, momentos de socorro, de aflição, de angústia, das pessoas querendo a todo custo salvarem-se e salvarem os seus. Nesse cenário apocalíptico, essas figuras se levantam, que eu ilustrei com essa imagem bíblica da figura do anticristo. Esse é o cenário perfeito para um anticristo. Todos os elementos que ele precisa estão ali. É fácil para ele. Ele pode nadar de braçada num cenário como esse. Literalmente, nadar de braçada. E essa atitude, ela começa a fomentar nas pessoas um sentimento de busca, de apelo, de procura por alguém que salve, que nos livre da calamidade, que traga respostas, que traga soluções, que nos tire do abismo. E nesse momento, é só isso que vai importar. É esse socorro dessa figura extraordinária, iluminada. E a gente pode nem saber onde a gente está se metendo. A gente pode nem saber aonde a gente está se metendo. Então é preciso ter muito cuidado, muita cautela. A situação é grave e exige medidas drásticas de socorro daquelas vidas, com certeza. Mas que isso não tire o nosso discernimento. Não tire a nossa capacidade de refletir. Isso pode ser muito perigoso para todos nós. É bom estarmos atentos com essas figuras e com todas as promessas em torno delas que vem junto, que vem no pacote e que seduzem a alma de qualquer necessitado, de qualquer aflito, e que cativam também outros que não estão nas mesmas condições, nas mesmas situações, mas passam a simpatizar, passam a elogiar
uma figura, uma personalidade tão altruísta, tão destemida, tão brava no sentido de coragem mesmo, entendeu? Que encara, que enfrenta, que aponta o dedo, que diz quem são os inimigos, quem deve ser combatido e derrubado. Entende? E sempre com aquele discurso eloquente, entende? Sempre com aquele discurso eloquente, conquistador, que faz mesmo a cabeça dos ouvintes assim. Deixa todo mundo alucinado, eufórico, entusiasmado, acreditando que esse é o Messias, ou qualquer que seja a natureza dessa figura que possa vir para salvar pessoas. Eu citei Messias por acaso, mas pode ser qualquer outra figura, em qualquer outro tipo de cultura que identifique uma figura como sendo um salvador. O salvador da pátria, vamos me dizer assim, é melhor, o salvador da pátria. Cuidado, gente, cuidado com os salvadores da pátria. Porque antes mesmo desse pessoal chegar aí, o povo já estava se virando sozinho. Sem líderes, sem figuras emblemáticas, sem celebridades. Tava difícil para eles? Tava. Mas era o povo pelo povo, o povo ajudando o povo. E agora, o Rio Grande do Sul, me desculpem, se tornou uma plataforma para que todos os tipos de interesse, ambição, projetos pessoais, particulares se promovam. E é irresistível, porque a ajuda é muito necessária. É essencial, na verdade. Como é que você vai recusar? E nem deve. Porque se eu tivesse no lugar dessas pessoas, eu faria a mesma coisa. Sem questionamento nenhum. Eu abraçaria tudo que chegasse para mim. Com fome mesmo, com vontade de viver, de sobreviver. Mesmo assim, e esse é o ponto desse vídeo, devemos manter sempre a nossa consciência desperta e de sobressalto. Sempre. Que é como eu disse um pouco antes, um abismo pode levar a outro abismo.